Glória a Deus. Família, hoje eu quero compartilhar com vocês, e o tema da minha mensagem é o impacto da Páscoa. Diga comigo, o impacto da Páscoa. Eu peço que você entre comigo nisso. O meu desejo, o meu coração nessa noite é tentar trazer uma clareza sobre a Páscoa. Eu sei que você deve ter uma ideia do que seja, do que isso significa para nós como igreja, mas nessa noite eu quero compartilhar daquilo que eu tenho visto na palavra de Deus, sobre qual o impacto da Páscoa nas nossas vidas nesses dias. E eu peço que você entre comigo, porque é um estudo mesmo na palavra do Senhor, onde nós vamos entender o verdadeiro significado da Páscoa. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: você tem noção do que é a Páscoa? Nessa noite você vai sair daqui não somente entendendo o que é a Páscoa, mas como você aplica isso na sua vida hoje, amém? Abra sua Bíblia por gentileza em Êxodo capítulo 12, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 11, que é o primeiro momento de Páscoa, seria a abertura da Páscoa, seria onde surge o que nós chamamos hoje de Páscoa, e nós vamos entender esse paralelo com os dias de hoje. Êxodo capítulo 12, versículo de número 1, abra sua Bíblia por gentileza, ou acompanhe comigo na nossa projeção. Êxodo 12, versículo 1, a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Vai lendo comigo. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem, versículo 6, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Versículo 10, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Diga amém. Olha só, esse é o primeiro momento da Páscoa, onde surge essa comemoração. De forma bem rasa que eu quero compartilhar com vocês, e bem resumida, a Páscoa se trata de uma comemoração da libertação do povo de Israel, saindo do Egito, da escravidão, para a libertação e a terra prometida. Então quando Deus conduz esse povo para essa libertação, eles surgem com uma comemoração chamada Páscoa. Páscoa no original é passar por cima, então isso vem do original passar por cima, porque eles deveriam ali ungir a sua porta com sangue, para que essa passagem dessa festa da libertação acontecesse. Então basicamente, Páscoa é a celebração da libertação do povo de Israel, saindo da escravidão e indo então para a terra prometida. E talvez hoje você se questione sobre o que isso tem a ver com a gente. Qual o impacto da Páscoa nos dias de hoje? A grande questão, e esse é o nosso estudo de hoje, é que durante todo o período dessa passagem que nós acabamos de ler, não existe apenas um apontamento sobre a Páscoa naquele momento, mas tudo, e nós vamos descobrir isso, tudo o que passou naquela época era um apontamento, era uma encenação daquilo que Jesus viria trazer sobre a nossa igreja. Essa é a verdade. Por isso que a Páscoa se estende, por isso que a Páscoa chega até hoje, por isso que a Páscoa, a verdadeira Páscoa, tem um impacto sobrenatural nas nossas vidas, porque aquilo que aconteceu estava simbolizando, trazendo talvez um resumo daquilo que Jesus mais para frente faria. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda,
que Páscoa não acabou ali. Não foi somente essa celebração de libertação, mas Páscoa se estende até Jesus, e Jesus então multiplica essa celebração até os dias de hoje. Uma prova disso, abra sua Bíblia por favor, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vamos fundamentar o que nós vamos conversar hoje. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu vou trazer aqui uma prova para vocês na palavra de Deus, que a Páscoa ela se estende em primeiro lugar até Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8. Olha o que a Bíblia diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, diga Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Amém? Então nós vemos aqui, 1 Coríntios, Paulo trazendo a memória sobre a Páscoa, e trazendo clareza que aquilo que um dia aconteceu lá no Egito, na libertação do povo de Israel, Jesus estava fazendo da mesma forma. Agora, eu fico assim impressionado como a Bíblia ela se encaixa, como a Bíblia ela traz esse contexto tão perfeito. E talvez você não tenha estudado isso, e eu quero trazer um estudo que eu fui a fundo para entender qual o paralelo da Páscoa lá do Egito com a morte de Jesus. Vamos a alguns exemplos aqui. Eu não vou ler todos os textos que eu fundamentei, eu vou trazer isso aqui, e se um dia você quiser você pode procurar, mas existe um paralelo da Páscoa do povo de Israel do Egito e Jesus. Olha só algumas coisas impressionantes. Primeira coisa, a data da Páscoa, literal, foi a mesma data da morte de Jesus. Quando ele fala aqui que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, é que Jesus estava simbolizando aquele cordeiro que o povo deveria matar, e que o sangue daquele cordeiro deveria ser passado pela porta, trazendo então uma salvação e uma libertação. A morte de Jesus, literal, foi na mesma data que a Páscoa se deu na libertação. Eu não vou entrar a fundo, mas se você observar a entrada de Jesus à cidade, deu-se 4 dias antes da sua morte, e no 5º dia então foi a crucificação, da mesma forma que ele está dizendo: no 10º dia segure o cordeiro, depois no 14º dia vocês vão matar. As datas elas batem perfeitamente com a morte de Jesus. Segunda coisa que eu achei importante ressaltar, é que o povo de Israel precisava de uma libertação, assim como nós, eu e você, precisávamos de uma libertação, sim ou não? Naquela época, mate um cordeiro, coloque o sangue sobre o umbral da porta, e isso então vai trazer uma simbologia da libertação de vocês vão sair daqui. Jesus, quando ele morre, ele declara com a sua morte que nós hoje temos a libertação e a vida. Eles se batem. Terceira coisa importante, a Bíblia ressalta no que eu acabei de ler com vocês, que o cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeito. Eu acho importante, ontem nós tivemos o áudio de Páscoa. Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui? Glória a Deus, foi algo sensacional, sim ou não? E eu acho muito importante, porque a Bíblia diz que aquele cordeiro separado deveria ser um cordeiro sem defeito. Jesus, quando ele vai diante de Pilatos, muito bem encenado aqui por sinal, diante de Pilatos vira para Jesus e vira para aquele povo e diz assim: eu não vejo mal nenhum nessa pessoa, porque Jesus também era um cordeiro perfeito, simbologia novamente aparecendo. Outra coisa, quarta coisa, um pouquinho mais para frente de Êxodo, que nós acabamos de ler, no versículo 46, isso aqui eu achei sensacional. No versículo 46 a Bíblia diz que vocês vão comer esse cordeiro, mas esse cordeiro não pode ter nenhum osso quebrado. Em Salmos, nós temos então uma tradução disso, dizendo que Jesus viria e na sua morte ele não teria nem um osso tocado. E o mais interessante disso é que lá para frente, lá em João capítulo 19, como eles estavam na Páscoa, no sábado da preparação da Páscoa, os soldados chegam e dizem: olha, nós precisamos acelerar a morte dessas 3 pessoas que estão na cruz, Jesus e as 2. Vamos então quebrar a perna desses homens,
para que a morte acelere. Nós estamos numa preparação de Páscoa. Então eles quebram do primeiro, quebram a perna do segundo, mas quando chega no terceiro, que era Jesus, adivinha só, eles olham e falam: nós não vamos quebrar, porque Jesus já está morto. A profecia de Salmos, juntamente com o paralelo de que ninguém poderia quebrar um osso de um cordeiro, se realiza novamente em Jesus. Vocês estão entendendo isso? Você consegue entender como a simbologia, a perfeição na história da Páscoa? Isso, existe uma conexão muito poderosa. Outra coisa que eu acho importante, a Bíblia diz que quando eles iriam fazer essa refeição, matar o cordeiro, eles dizem algo muito importante: reúna a sua família. Mais uma vez, Jesus aqui está trazendo a simbologia de uma família unida em Cristo Jesus. Eles dizem também: se a família for pequena, divida o cordeiro e divida com seus vizinhos. Por quê? Porque aquilo que eu e você recebemos, a libertação não pode parar em nós. A libertação tem que alcançar outras pessoas. Elas precisam ser alcançadas por aquilo que nós recebemos através do cordeiro. Esse é o Evangelho. Ele não pode morrer em nós. Divida, compartilhe em família. Mas eu gosto de ressaltar a sétima simbologia das ervas amargas, como eles dizem aqui. E as ervas amargas simboliza a morte de Jesus, simboliza o pecado sendo carregado naquela cruz. Obviamente que numa janta especial, assim como você vai pagar para o seu irmão do lado, diga amém, numa janta especial, um cordeiro assado, olha que coisa maravilhosa, você escolheria um acompanhamento agradável, você escolheria uma salada agradável, mas nessa passagem foi muito claro: coma ervas amargas. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, por mais incrível que foi para nós, foi uma situação dolorosa, amarga, carregar todos os pecados, todas as dores, todas as feridas naquela cruz, para que eu e você pudéssemos desfrutar desse Evangelho nos dias de hoje. Então, por que eu estou trazendo todo esse pano de fundo? Eu poderia trazer textos para tudo isso que eu estou falando, mas eu trago essa verdade para você entender que existem provas e atrás de provas, que Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Não existe dúvida em relação a isso. Jesus. Você pode duvidar, mas quando nós olhamos todos esses fatos e outros que eu não trouxe aqui para vocês, e outros, dezenas e dezenas de promessas ao longo da Bíblia foram realizadas através da morte de Jesus. Então nós vemos a Páscoa, a libertação do povo de Israel da escravidão, mas nós vemos agora a Páscoa que Jesus traz através da sua própria vida, dizendo o seguinte: eu estou entregando a minha vida para que vocês tenham salvação. Você é grato por isso, sim ou não? Eu sou muito grato por isso. E nessa noite então, eu quero trazer de forma extremamente prática qual o impacto da Páscoa em nós. Se nós entendemos que Jesus estende isso como um memorial perpétuo, como a palavra de Deus diz, que essa celebração é um memorial perpétuo, qual o impacto da Páscoa nos dias de hoje? Não é simplesmente você dizer Feliz Páscoa, não é simplesmente você dizer uau, domingo, vamos comer juntos, e muito menos ovo de Páscoa, né? Pelo amor de Deus, ovo de chocolate. Não é isso. A Páscoa tem um impacto poderoso na minha e na sua vida, e eu espero que Deus use as nossas vidas nessa noite para poder trazer essa revelação da palavra, amém? Vamos lá, primeira coisa, primeiro impacto que eu quero destacar com vocês, é o primeiro fato da história, que diz: passem sangue na porta. A primeira coisa, pegue o cordeiro, passem sangue na porta. Qual o primeiro impacto que a Páscoa traz para mim e para você hoje? Nós devemos entender a simbologia de passar o sangue na porta. Quando Jesus ele fala, passe o sangue na porta, existe um significado através disso, que é algo chamado apropriação. Era uma marca dizendo que nessa casa pertencia a Jesus. Essa família tinha um dono. E quando o espírito de morte passa, ele olha para os sinais, e onde tinha aquela marca, ele já entendia: aqui eu não posso mexer, porque essa casa pertence ao Senhor Jesus. Primeiro significado e impacto que a Páscoa precisa gerar em mim e você: eu preciso pertencer a alguém, eu preciso pertencer a Jesus.
Eu preciso pegar, você não vai pegar o sangue literalmente e passar na porta da sua casa, não é isso, mas é você entender que Jesus, quando morre no seu lugar, o sangue dele nos cobre, e agora eu sou propriedade de Jesus. Sabe, eu não vou duvidar que você tem problema, que você tem crise, que você tem situações, eu não vou duvidar de nada disso, mas acima de todas essas coisas, algo salta no meu coração: eu pertenço a Jesus. Então não tem morte, não tem dor, não tem doença, não tem crise, não tem problema que pode entrar na minha casa, porque Jesus já tomou posse da minha casa. A sua família pertence ao Senhor Jesus. Primeiro impacto que a Páscoa traz: eu pertenço a Jesus. Você pode dizer isso bem forte: eu pertenço a Jesus. Isso é maravilhoso, é uma apropriação, é uma apropriação. Olha o que diz ali em Gálatas capítulo 5, versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Jesus, eu pertenço a Jesus. A Páscoa traz um impacto, pertencimento a Jesus. A nossa vida precisa ser dele, as nossas escolhas, o todo, o completo da nossa vida precisa pertencer a Jesus. Eu sei que todos os dias nós temos tentações, provações, mas você precisa trazer à memória: se eu pertenço a Jesus, eu crucifico a minha carne, o meu eu já morreu, e Cristo Jesus é que vive em mim. A primeira coisa e o primeiro impacto é a apropriação. O segundo impacto que a Páscoa traz nos dias de hoje, olha só, a Bíblia diz: comam esse cordeiro, como a carne, nem crua, nem cozida, porém assada. Ele estabelece algo muito claro e muito prático. A Páscoa não é simplesmente, eu estou dizendo assim, uau, eu entendi, mas ele deixa claro: a carne, o consumir essa carne, o desfrutar dessa carne, precisa ser estabelecido da forma que eu estabeleci, nem crua, nem cozida, porém assada. Segunda simbologia da Páscoa e o segundo impacto é o estabelecimento do reino. Jesus, ele estabelece: com a minha morte, o meu reino é desta maneira. Sabe, hoje em dia eu vejo uma discussão terrível em torno de tantos temas, sendo que nós temos as respostas na Bíblia. Pessoas duvidando hoje até da Bíblia, mas por que isso? Porque não entenderam que Jesus, quando ele se entrega por nós, ele estabelece: o meu reino é dessa forma. O mundo pode querer mudar, a massa pode querer conduzir, mas é dessa forma, nem crua, nem cozida, porém agora desfrute disso assado. Eu e você precisamos ter um segundo impacto. Nós precisamos estabelecer o reino. É o reino de Deus nas nossas vidas. É aquilo que Ele definiu como plano, como propósito. Ele definiu qual era o trilho, qual é o caminho. Ele definiu qual é a verdade. Ele definiu o que é verdadeiramente a vida, e nós precisamos simplesmente estabelecer isso. A gente tem que parar de perder tempo com discussões que Jesus já deixou muito claro: eu estabeleci que é dessa forma. Só que vamos ser sinceros, a gente quer discutir, a gente quer achar brecha, a gente quer achar argumentos para que a gente venha modular o reino conforme nós queremos. E Jesus, ele foi muito claro: eu estabeleço o meu reino dessa forma, eu estou nessa cruz, meu sangue foi derramado, e o meu reino será estabelecido dessa forma. Você entende o poder disso? Você entende que isso modula, isso vai impactar as nossas vidas de uma forma sobrenatural? A gente querendo ou não, ele estipula: esse é o meu reino. Terceira coisa, olha só que interessante, quando ele fala: vocês vão se alimentar, nem crua, mas vocês vão comer assado. E ele determina dizendo o seguinte: cabeça, as pernas e as vísceras, ou as entranhas, seja lá como for a sua versão. Mas eu acho interessante ele destacar essas três coisas. Poderia destacar tanta coisa no cordeiro. Você poderia olhar um cordeiro e falar: puxa vida, tanta coisa boa aqui, mas cabeça, perna e entranhas, olha que coisa estranha isso. Mas a terceira coisa é que ele estipula: coma assado a cabeça. 2 Coríntios capítulo 2:16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos
a mente de Cristo. Ele estipula em terceiro impacto é a sua mente. A Páscoa gera uma transformação na nossa mentalidade. Coma a cabeça, a nossa mente precisa ser transformada. A Páscoa não foi, gente, simplesmente um evento legal. Estou aqui, aconteceu e acabou. Não, existe uma simbologia, existe um significado por trás de todas as coisas. E ele estipula, com a minha morte, vocês precisam ter uma transformação na mente de vocês. Nesse domingo de Páscoa, você precisa orar, e nós vamos encerrar orando por isso. Que a sua mente seja transformada para uma mente de Cristo. Os seus pensamentos, os seus projetos, a sua visão, a sua mente precisa ser uma mente de Cristo. Vamos ser sinceros? Nos dias de hoje, eu vou dizer nós para não falar você e eu, mas nós precisamos de uma mente renovada, sim ou não? Você está por aí, você sabe como é. Você está dentro da sua casa, você sabe a necessidade de uma mente transformada. Você está dentro de uma faculdade, dentro de uma escola, você hoje enxerga mais do que nunca que Cristo Jesus, a Páscoa, precisa trazer um impacto sobre a nossa mentalidade. A nossa mente precisa ser transformada. Quais são os pensamentos hoje que Jesus precisa transformar? Quais são os caminhos que você está hoje projetando, sonhando no seu coração? Será que o ataque principal do nosso inimigo hoje está sendo na sua mente? Fazendo que você não pense nas coisas do Senhor? Será que lá dentro da sua casa hoje o maior ataque é na sua mentalidade? Você sabia que em Americana, exclusivamente a Americana, um dos principais ataques, quando nós fizemos uma leitura espiritual da cidade, um dos principais ataques, adivinha onde é? Mente. É influência na mente. É fazer a gente pensar errado. É fazer a gente pensar de tudo, menos daquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você. É a gente achar soluções na nossa mentalidade, que a gente fala de forma humana, uau, é o certo. Jesus vira para mim e para você e fala assim, você está pensando tudo errado. Quantos aqui precisa de uma transformação na sua mente, na sua mentalidade, e chegar o momento de dizer, nós porém, temos a mente de Cristo. Eu preciso disso. Terceiro impacto, a mente, a cabeça. Quarto impacto, continuando, como a cabeça, as pernas. Quarto impacto é a nossa maneira de andar. A Páscoa precisa influenciar e impactar a nossa forma de andar. Olha que a palavra de Deus diz, 1 Pedro capítulo 2, para isso vocês foram chamados, porém também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Quarto impacto é a nossa maneira de andar. A Páscoa precisa mudar a nossa forma de andar. O verdadeiro significado da Páscoa, que é Cristo Jesus, precisa influenciar como você tem andado. E eu quero fazer você pensar, e olha para mim, preste atenção nisso. Como você tem andado? Quais são os lugares que você tem frequentado? E quando nós falamos sobre andar, nós estamos falando sobre rota que você está escolhendo. Qual a rota, qual o caminho que você está escolhendo para você? Deixa eu te explicar uma coisa, Jesus não morreu à toa naquela cruz. Ele morreu para que a nossa forma de andar pudesse ser transformada. E talvez nessa noite você está aqui, porque nós oramos por isso. Você tem tomado um caminho que Deus tem falado para você, não é por aí. Talvez é um caminho mais fácil, um caminho mais bonito, um caminho mais aceito, um caminho onde você tem que ceder, é mais tranquilo. E Cristo Jesus diz, não é o que eu tenho para você. Eu não preciso ressaltar aqui a quantidade de textos que nós temos na Bíblia. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Não preciso ressaltar que o caminho é estreito, a porta é estreita. E quantas vezes nós vamos nos encontrar onde? Em lugares onde o nosso caminho nem sempre é o mais agradável.
Será que hoje você está cedendo para o mais fácil? Será que hoje lá na empresa que você trabalha, você sabe que talvez não é o certo, mas você está cedendo ao mais fácil? Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Entenda bem uma coisa: Jesus morre naquela cruz, a Páscoa acontece para nos libertar e trazer um impacto sobre a nossa rota, sobre as nossas escolhas. Depois, quinto impacto, são as vísceras, né? Ou as entranhas, seja lá como for a sua versão, mas isso eu achei impressionante. Como pode falar, não coma crua, nem cozido, coma assado, cabeça, perna e vísceras, entranhas, que tal isso? Vocês acham uma boa, sim ou não? As tripas, mas isso tem tudo a ver com os sentimentos e emoções. E gente, deixa eu dizer uma coisa, hoje em dia, talvez um dos principais lugares onde Jesus Cristo precisa trazer um impacto nas nossas vidas, na sua vida, em algo chamado emoções e sentimentos. É ou não é verdade? É aquilo que está dentro de nós, é aquilo que está corroendo a gente. Talvez é um erro, é uma falha, talvez seja um abuso, uma ferida, talvez é um problema que você não tem capacidade, talvez de compartilhar com outras pessoas, e você carrega isso, feridas, traumas, dores, aí você está lá se corroendo, e Jesus ele deixa bem claro, que a Páscoa vem a impactar os seus sentimentos e as suas emoções. Nessa noite nós vamos orar por isso, amém? Nós vamos orar para que as suas emoções sejam equilibradas diante do Senhor, para que o sangue dele possa trazer essa verdadeira transformação no seu interior. Deixa eu te explicar. O problema é normal a gente passar, tá? Mas não é normal a gente viver anos, décadas corroendo dentro da gente, sendo que nós temos um Deus tão poderoso. Se nós temos um Salvador que levou sobre si todas as dores, nessa noite eu vou orar e em nome de Jesus, o Espírito Santo ele vai levar embora essas dores que você tem sentido, esses sentimentos, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Mas é o quinto impacto, sentimentos e emoções. Sexto impacto, ele deixa bem claro, assem isso, comam isso, mas ele diz algo espetacular: comam hoje. Diga comigo, comam hoje. E ele deixa tão claro isso, que ele diz o seguinte: aquilo que sobrar queima, não é nada para amanhã, é tudo para hoje. Isso aqui, gente, quando nós entendemos o Cordeiro Pascal, entendemos aquilo que Jesus fez por nós, nós entendemos que quando nós recebemos esse Cordeiro, nós estamos recebendo algo chamado salvação. E deixa eu dizer uma coisa para você, e é para você agora, e você vai sentir isso: a salvação é para hoje, não é para amanhã, não é para quando você quiser, não é para quando você estiver mais velho. A salvação é para hoje. O que Deus tem para você é para hoje. A sua promessa, a sua bênção, a libertação, a cura, a transformação é para hoje. Ele deixa claro, Hebreus 3,15, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Sabe, chega de protelar aquilo que Jesus tem para você. Até quando? Talvez sente, tudo bem, eu já fui salvo. Muitos nessa noite precisam encontrar essa salvação, e a nossa oração é que você entregue sua vida para Jesus hoje. Mas muitos, não é a questão de salvação, mas é a questão de propósito. Talvez há anos e décadas Deus tem chamado você, Deus tem falado para você: vamos, entra nisso, faça isso, vamos. E a gente vai deixando com que tudo na nossa vida tome o primeiro lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você: o tempo é hoje, a salvação é para hoje, não é para segunda-feira, não é para amanhã. Amanhã eu vou mudar isso, não, hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: é hoje, é hoje.
Sétimo e último impacto. Nós estamos falando sobre os impactos na qual a Páscoa pode trazer sobre as nossas vidas. Sétimo impacto, a Bíblia diz: comam hoje e o que sobrar queima, porém estejam prontos para sair. A Bíblia deixa claro, já come de cinto, de sandália, com o cajado na mão. Imagina comer assim, que interessante, né? Vamos almoçar aqui, né? Ele fala, come pronto. E ele diz, prontos para sair, porque essa é a Páscoa. Sétimo impacto, eu e você precisamos sofrer um impacto em relação à Páscoa, que é se encontrar pronto. Se encontrar pronto. Obviamente que nós estamos falando sobre a salvação, e nós não sabemos quando o nosso Deus vai voltar. Se você sabe, você pode me falar depois, mas por enquanto a gente não está sabendo muito quando Jesus volta. E nós precisamos estar prontos. Sabe, é muito arriscado a gente tentar viver uma vida tentando, desagradando a Deus e levando para o próximo dia, sendo que a Bíblia é clara, Ele pode vir como um ladrão na noite, você não está esperando. E aí? Eu gosto muito desse texto, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Uma vez que vocês possuem Jesus Cristo na vida de vocês, portem-se nessa terra com temor, estejam prontos. Abra mão daquilo que Jesus não gosta. Abra mão daquilo que fere Jesus naquela cruz. Estejam prontos. E quando eu falo estejam prontos, obviamente que é sobre aquilo que Jesus pode fazer. Mas deixa eu dizer outra coisa. Esteja pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para você nessa terra. Você sabe disso, que as grandes oportunidades que Deus permitiu na sua vida, ela só encaixou se a oportunidade te encontrou pronto. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo fazendo coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem. Nós estamos vivendo uma vida totalmente no automático, vivendo uma vida sem pensar por sequer um minuto o que Deus tem para nós. Sabe quando foi a última vez que você perguntou: Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? E talvez a promessa de Deus, aquilo que Deus tem para você como propósito, é que você fique rico, prospere muito, amém? Ou não, talvez para você é casar. Deus está prometendo, você vai casar, eu vou ter uma pessoa especial para você. Diga amém aí, solteiros, amém? Quem não quiser também não tem problema. E Deus está falando, eu tenho coisas para você, eu tenho projetos para a sua vida, eu tenho uma carreira. Sabe o que acontece? A gente se encontra em um lugar que a oportunidade não pode chegar. Aí quando a promessa de uma prosperidade, de um crescimento chega, ela te encontra de uma forma desequilibrada financeiramente. Aí quando um relacionamento saudável chega, ela te encontra com aquele situação lá terrível, ser enroscada até o pescoço. Aí a pessoa que é certa para você fala: Deus que me... está amarrado isso aí. Tem que encontrar gente pronto. Quando a carreira que Deus tem, o propósito dele, o ministério dele chega a falar agora, te encontra fora do plano de Deus. A Bíblia é clara: estejam prontos para sair, porque é chegada a Páscoa. Que nessa Páscoa, eu e você possamos nos posicionar. Sabe, minha oração todos os dias é: Senhor, cumpra em mim 100% daquilo que o Senhor tem para esse dia. Fala para mim, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Quais são os passos? Você quer dizer que você não erra, que não tem problema? De jeito nenhum, tem muito erro, muita falha, muito problema. Mas eu tento procurar todos os dias almoçar com a sandália no pé e com o cajado na mão. Vamos. Na hora que vier a oportunidade, mas é uma corrida só. Eu falo: Natália, põe a sandália aí, filha, vamos junto. Precisamos estar pronto para aquilo que Deus tem. Quem concorda com isso, diga amém. Quais são os impactos que a Páscoa precisa trazer? Obviamente, quando eu falo Páscoa, é a celebração
daquilo que Jesus fez por você um dia. Amém? Quem recebe isso? Quais são os impactos? Apropriação. A sua vida precisa ter um dono a partir de hoje. Estabelecimento do reino, a multiplicação do reino. Seu trabalho não é mais só para você. O que você faz não é só para você, é reino. Os seus contatos, seu network, sua mentalidade é reino. Terceiro, precisamos ter uma mente de Cristo. Os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, o pecado que está na nossa mente precisa ser desfeito e enraizar o que Cristo tem. São as pernas, a maneira de andar. Nossa forma de conduzir a nossa vida precisa ser impactado. Mas também tem as vísceras, as entranhas, os sentimentos e as emoções. Chega disso, está errado, nós precisamos encontrar Jesus nisso. Mas também nós entendemos, como hoje, a salvação chegou até você hoje. E se você está me escutando e você ainda não entregou sua vida para Jesus, essa noite é a sua oportunidade. Não é questão da igreja, não se trata disso, mas é aceitar o que Jesus fez naquela cruz. Mas último, se encontre pronto. Eu quero orar por você, amém?